a gente vai ter a oportunidade de falar de um óleo que eu, sinceramente, conheço muito pouco. Então, eu vou estar aqui, como vocês, assim, anotando tudo para saber a respeito desse óleo, né? Gente, além de ser uma baita profissional, Carla Stael acabou de ser vovó, né? Tem um netinho. Então, como a Marina também tem uma experiência com óleos para crianças, que é um negócio impressionante, né? E a Carla agora também tem feito um trabalho muito voltado para isso. Então, gente, vamos lá ouvir um pouco, né, desse óleo tão maravilhoso que é o Ravensara. Estou aqui anotando tudo, ó. Anotem. Marininha, gratidão, querida. Olá, pessoal, boa noite. Eu tive dando uma olhadinha aqui nos comentários à medida que a Marina estava apresentando, e a gente percebe que já tem muita gente que conhece, que elogia, que fala, né, da sua felicidade de usar os óleos essenciais. E não podia ser diferente. Como a Marina bem destacou, a gente está redescobrindo uma maneira extremamente saudável de cuidar da saúde, do bem-estar, de pensar até na prevenção, né, que pouca cultura a gente tem nesse sentido, a gente só lembra da saúde quando a gente está com algum problema com ela, mas os óleos essenciais têm se mostrado assim realmente o que eles são, né? Um presente da terra que nos brinda com tudo de bom que a natureza tem e sempre teve para cuidar da gente. O meu pedido hoje, né? A Marisete me pediu para falar sobre o Ravintsara, que também faz parte da promoção do mês. Para quem já é inscrito na doTERRA, quem já sabe, já fez a sua LRP, que é aquela oportunidade de participar dos brindes por fidelidade, esse mês, se fizer um pedido de 125 pontos, vai estar levando o Ravintsara de graça. Então, é uma responsabilidade, porque, além de tudo, ele foi colocado nesse incrível destaque pela empresa. Mas é uma responsabilidade maravilhosa, porque quanto mais a gente tem que compartilhar uma informação, mais responsável ainda a gente fica de estudar, e com isso quem ganha acaba sendo a gente mesmo. Eu estou lá coladinha no Ravintsara, que até o nome é um nome exótico, né? Um nome diferente, é um nome que a gente acredito que a maioria das pessoas não tenha ouvido falar dele. Então, vamos começar apresentando um título que ele ganhou já nas origens dele, da onde ele vem. Ele é chamado de árvore medicinal. A Ravintsara é uma árvore originária de um país africano chamado Madagascar. E eu não sei vocês, mas eu não conhecia muito desse país, a não ser as referências daquele desenho, todo mundo conhece, o Alex, o leão, a zebra, a girafa e o impagável rei Julian, né? Eles consideravam aquilo um verdadeiro paraíso. E era a ideia que eles tinham ao fugir do zoológico, era voltar para a terra deles, voltar para aquilo. Então, como eu já disse, eu conhecia muito pouco, e vamos tentar, assim, a gente se localizar. Eu acho que é muito gostoso a gente saber o conjunto do que a gente está estudando. Esse aqui é uma página fornecida pela própria doTERRA, que nos mostra no mapa onde fica essa enorme ilha. É a quarta ilha maior do mundo, é um país do continente africano, que, até por ser um pouco isolado, exatamente por estar, né, não estar no continente, conseguiu manter espécies, tanto de animais quanto de plantas, bastante exóticas e bastante exclusivas. É uma qualidade que toda essa ilha conseguiu manter. E, na verdade, assim, é uma população que vive muito mesmo da agricultura. Cerca de 70% da população de Madagascar vive em áreas rurais e trabalha com a agricultura. Muitos deles não têm muito acesso à água potável, muito acesso à rede sanitária. Então, por tudo aquilo que a Marina já falou sobre a responsabilidade social, humanística mesmo que a doTERRA tem, já é possível a gente ver o quanto essa população está sendo beneficiada por receber essa empresa dentro da sua agricultura, uma empresa que preza
pela cultura de ensinar e de dar a melhor condição para que o pequeno agricultor trabalhe, uma empresa que não compra grandes fazendas, e a gente viu pelos números bilionários, né, do mercado que ela domina nos Estados Unidos, ela poderia fazer isso com muita tranquilidade. Mas se é fácil você comprar e empregar meia dúzia de pessoas, é muito mais gratificante você alimentar famílias, você dá a eles o direito de ter o seu próprio negócio valorizado, de ter a sua própria agricultura que deixa de ser de subsistência para ser realmente uma coisa lucrativa, uma coisa prazerosa, que vá atender também aos filhos que vão poder ter acesso a escolas, a melhores condições de vida em geral. Bom, então essa é o local de onde vem, a Ravintsara. A Ravintsara, eu sempre situo, tá? Toda vez que eu falo, eu sou professora, então eu gosto muito da gente se situar na origem daquele vegetal. É importante que a gente conheça o nome científico. Primeiro que ele não muda, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, ele é em latim, então não importa se de uma região para outra ele tem um outro apelido, mas o nome científico você vai sempre encontrar. Então, o que a gente vai trocar aqui umas informações com vocês hoje se chama Cinnamomum camphora. Ela é uma espécie vegetal da família da Lauriácea, que tem muitas outras plantas nessa família. E especificamente dá para ver na foto que são arbustos, e arbustos grandes, que podem chegar de 20 a 30 metros de altura. O que é interessante é que o nome dela já deu o nome popular na maioria dos lugares. A gente chama essa árvore comumente de cânfora. E nós sabemos que cânfora é um produto que está presente em inúmeros medicamentos, inclusive sintéticos, por causa do seu poder, que a gente vai ver já já quais são as aplicações do óleo essencial de Ravintsara, por conta da cânfora que ela traz embutida, inclusive, no seu nome. Da onde vem especificamente esse óleo? Vem das folhas. E há um grande cuidado toda vez que se procura extrair óleos essenciais, que se conheça a melhor época da colheita, não só a época do ano, como o período do dia. Tudo isso influi e influi grandemente no resultado final do óleo. Então, a gente teve oportunidade de conhecer a parte científica da empresa naqueles tours, né, que a gente faz técnicos, e nós fomos instruídos de que muitas vezes os próprios produtores ganham menos ou produzem um óleo de qualidade ruim por desconhecer alguns detalhes que a ciência hoje já tem condições de botar à prova. Isso facilita, porque cada vez que a ciência diz que provou alguma coisa, né, um teste de laboratório prova alguma coisa, essa substância, esse produto, é melhor aceito pela comunidade científica. E isso tem sido feito com muita maestria pela Doterra, que, comandada, vamos dizer assim, na parte científica pelo Dr. Hill. Quem ainda não conhece, não perca a oportunidade, é o meu ídolo. Eu adoro a maneira simples, mas objetiva com que ele nos instrui. E esse é o trabalho que a equipe técnica faz, não só de fazer as suas pesquisas, mas também de descobrir como extrair o óleo mais puro, como aproveitar o melhor da planta de uma maneira sustentável e de uma maneira rentável para aquele produtor que, às vezes, perdia o produto, até por não saber. A gente ouviu histórias de por não saber nem embalar o produto direito, de aproveitar frascos de plástico para um e depois para outro tipo de óleo, o que com certeza provoca uma contaminação que torna o óleo imprestável, né? Porque vai misturar os componentes, e não é isso que a Doterra compra. Ela precisa da verificação de qualidade para que traga para nós, consumidores finais, usuários daquele óleo, a certeza de um produto de qualidade. A gente pode falar também do aroma da Ravintsara. É um aroma fresco, terroso, amadeirado e apimentado. Imagina, né? Quem já fez os 125 pontos já deve estar aí ansioso. Se não chegou, o meu está chegando para a gente conseguir ter acesso a essa delícia que lembra a fragrância do eucalipto.
E também um pouquinho do alecrim por causa de um quimiotipo, de um componente químico chamado cineol, que está presente neles dois. Só que a vantagem é que ele não é tão penetrante. Vocês já cheiraram o eucalipto da doTERRA? Aquele que realmente abre caminho por onde está passando, que nem um hortelã-pimenta, né, que vai limpando todo o nosso sistema respiratório, desde um nariz entupido até uma sinusite. Então, como a Ravensara ela é mais leve, a impressão que a gente tem ao inalar é de que ela é mais doce e mais quente. Então, traz um aroma todo especial. Como é que a gente faz, como é que se consegue, né, destilar? Eu já vou até passar para o próximo slide, a forma que sai a destilação para tirar o óleo essencial das folhas da Ravensara é através da destilação a vapor. Aqui a gente tem um esqueminha que é muito interessante para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente escuta falar, destilação a vapor, como funciona? Olha só, no esquema, a água é aquecida, né, tem fogo, tem calor, a água é aquecida e a substância que vai ser retirada, as folhas aqui no nosso exemplo, elas ficam num outro recipiente. É o vapor da água aquecida que passa pelas folhas e que, como moléculas de óleo essencial são moléculas extremamente voláteis, significa que se evaporam, elas se desprendem muito facilmente de determinados produtos, por isso que pode sair de determinadas plantas, por isso é que elas podem ser feitas por essa forma especial de destilação, que na verdade a gente chama até de destilação por arraste de vapor. O vapor passa, leva tudo aquilo, todas aquelas substâncias, né, o vapor, a água e o óleo essencial, para outra serpentina, que depois é resfriada, e aí finalmente elas vão se separar no último recipiente. Uma coisa vai virar o óleo essencial e a outra parte vai voltar a ser água. E com isso, como água e óleo não se misturam, nós vamos ter o óleo separado. Valendo aqui uma lembrança, tá? Isso é um assunto para outra apresentação. Óleos essenciais não são substâncias oleosas, tá? Eles têm esse nome, mas eles não têm a característica de um óleo vegetal, por exemplo. Mas ainda assim, eles não são passíveis de diluição na água. Então, isso que permite que, através desse tipo especial de destilação, a gente consiga obter o óleo essencial, que ali na figura aparece em amarelinho. E aí vem aqui o quadrinho de cima para nos dizer quanto de Ravensara a gente precisa para preencher um vidrinho de 5 ml. São quase meio quilo, 453 gramas, né, que corresponde a uma libra de folhas, até que é um óleo que rende bastante, óleos de folha geralmente rendem bastante. Esse é o tipo é a quantidade de material que a gente precisa para obter um frasquinho de 5 ml de óleo de Ravensara. Quando a gente fala de composição química, uma porção de gente torce o nariz, né? Normalmente a gente até pula essa matéria, mas eu gosto muito, tenho aprendido muito com o Dr. Hill, que nos apresenta essa matéria também de uma maneira muito delicada. Na verdade, eu voltei para a faculdade, essa minha história recente, tem 2 anos que eu estou cursando a faculdade, especificamente para entender como funciona essa parte bioquímica. Eu estou fazendo biomedicina, então é muito legal a gente ver como tudo se encaixa. Quando você estuda imunologia, quando você estuda química orgânica, você vê que as moléculas são muito semelhantes, que o nosso corpo, por isso ele tem total aceitação desses produtos naturais. Por isso que esses produtos naturais dão uma resposta tão positiva no nosso corpo, porque existe o que a gente chama de biocompatibilidade. Então, falar de composição química, assim, elencando aqui, fazendo uma lista de, de nomes difíceis, né? Geralmente são nomes difíceis, é muito chato. Mas eu gosto muito da dica que o Dr. Hill deu, e ele repetiu isso na última oportunidade que nós ouvimos, que foi agora de quarta até sábado, na Convenção Global da doTERRA, e ele falou o seguinte: não é que você precise decorar isso tudo, mas à medida que você vai se familiarizando com determinados nomes que, inclusive, se repetem em vários óleos essenciais, você começa a montar um quebra-cabeça na sua mente para pensar e vai se acostumar a direcionar quando a pessoa, você próprio ou alguém da sua família, esteja querendo, por exemplo,
um óleo direcionado ao sistema respiratório, uma gripe, um resfriado, um nariz entupido, uma sinusite, uma rinite. E aí você pensa: "Caramba, eu já sei qual é o grupo que vai me ajudar". Então, olha como a doTERRA facilita a vida da gente. Essa é a dica do Dr. Hill, estou repetindo. Eles têm no site doterra.com, na parte de recursos, educação, e-book, você vai encontrar lá, se não me engano, é no e-book de óleos essenciais no emocional. Eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Você vai encontrar essa roda da química. Olha que coisa excepcional. Então, eu tinha destacado aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, os principais componentes da Ravintsara, que são o eucaliptol, que na maioria das vezes agora modernamente é chamado de 1,8-cineol. Nós temos o sabineno e o pineno, o alfa-terpineol e o linalol. Tem outros em menor escala, mas a gente sempre se debate assim nos mais importantes. E entre eles, o que tem maior quantidade é exatamente o 1,8-cineol ou o eucaliptol. Se você volta para essa roda, você vai perceber que ela é dividida em tipos de ação que esse óleo pode te dar. Tem óleos calmantes lá naquele verdinho do começo, deixa eu ver se meu mouse, isso, olha, óleos calmantes, temos óleos restauradores, temos óleos esclarecedores, né, que ajudam a nossa mente a funcionar melhor, e aí nós vamos encontrar nessa lista aqui os óleos, por isso que eu fiz as setinhas, os óleos, os componentes bioquímicos do óleo essencial de Ravintsara. Então é um óleo extremamente regenerador, restaurador, esclarecedor, né, ele nos abre, e ele tem essas qualidades também de estimulantes. Então vamos ver como é que a gente usa isso na prática? Já viu que ficou fácil, ninguém precisa decorar esses nomes complicados. Mas se você sabe, e a doTERRA informa isso, tá? Acostumem-se a olhar lá na descrição, na ficha técnica do produto, sempre vai estar escrito qual é, no site doterra.com, vai estar escrito quais são, na verdade, nunca é um só, os componentes químicos daquele óleo, e com isso você vai conseguir se identificar qual é a ação desse óleo na sua vida. Então, vamos começar a falar dos usos e benefícios. A gente vai começar dizendo que, por ser estimulante, ele tem uma capacidade de trabalhar nos nossos músculos doloridos, nos nossos tendões. Só que ele vai estimular a regeneração desse músculo. Então, ele vai relaxar rapidamente. Parece até uma contradição, né? Ele é estimulante e vai me deixar ligado. Não, ele estimula o funcionamento, a regeneração, a recuperação. Então, depois de um exercício pesado ou de um dia mais exaustivo, uma massagem com óleos essenciais, com óleo essencial de Ravintsara, com certeza vai te fazer muito bem. Outra grande qualidade dele, que faz ele ser muito valorizado, ele é antiviral, antibacteriano, antifúngico e antisséptico. Então, ele pode nos ajudar a manter a nossa integridade física, corporal e ambiental, que é super importante. Hoje em dia a gente está tão preocupado em manter o ambiente limpo, e isso impedir que a gente seja atacado por viroses. Ele desempenha um papel muito importante, e isso, gente, eu pesquisei em várias literaturas, todas são unânimes em falar dessas indicações na área viral. Mononucleose, vocês já ouviram falar, é uma doença muito séria, a gente até usa um apelido simpático para ela, que é a doença do beijo, mas não é porque ela é boazinha, não, é porque ela se transmite também muito fácil pela saliva, pela secreção das mucosas, e ela é causada por um vírus chamado Epstein-Barr. E esse vírus deixa sequelas muito grandes. Depois que você é contaminado, você pode passar um período sem, como se diz, sem sintomas, mas se apresenta sintomas, podem ser sintomas bastante permanentes. Então, a gente pode usar para superar desafios, para ajudar o nosso sistema imunológico ou linfático a trabalharem limpando o nosso corpo e trazendo, então, uma proteção a mais. Dr. Hill falou lindamente. E um outro médico também, que agora eu não vou me lembrar o nome, falou lindamente sobre o sistema imunológico, o sistema inato, o sistema adaptativo. Ou seja, a aromaterapia vale por todas as culturas do mundo, porque a gente aprende sobre a gente mesmo. A gente aprende como o nosso corpo é sábio.
Só que às vezes, inclusive por nossa própria falta de controle ou falta de cuidados pessoais, a gente deixa ele em condições de precisar de ajuda, né. Então nós temos toda uma máquina funcionando muito bem, todo um sistema muito organizado, mas pode ser que ele precise de ajuda por descuidos nossos. Outra boa escolha, olha, combater a herpes labial, genital, alergias crônicas. Também recomendado para herpes zoster, verrugas, micose e pé de atleta. Gente, quem tem filho, homem que joga futebol, com certeza sabe que coisa é essa que é o pé de atleta, uma micose que depois não você passa um tempão para conseguir. Aqui em casa a gente sempre tratou com a melaleuca e já estou feliz da vida de ter um bem indicado para isso, que é a Ravintsara. Como eu falei quando eu apresentei para vocês os compostos bioquímicos, quando a gente vai se familiarizando, aquele nome 1,8 cineol, você pode associar ao sistema respiratório. Com certeza. Sempre que um óleo tiver 1,8 cineol na sua composição, ele vai ser útil para te ajudar no sistema respiratório. O Ravintsara está entre os melhores para a parte respiratória, porque lembra que ele não é tão forte quanto tão pungente assim como o eucalipto? Então ele auxilia de uma maneira suave, mas muito efetiva, a caso de infecções pulmonares, coqueluche, gripe, sinusite, amidalite, otite e rinofaringite. Otite, infecção do ouvido. Vamos lembrar que é sempre importante, não se pinga óleos essenciais dentro do ouvido. O que você pode fazer é passar em volta da orelha e, no máximo, para criança, então, é muito legal, aquecer uma meiazinha com sal dentro, no micro-ondas, tendo cuidado de colocar na sua parte mais delicada para ver se está numa temperatura confortável. Começa de 10 em 10 segundos para não correr o risco de aquecer demais. Pinga depois a gotinha do Ravintsara e coloca sobre a região, ok? Ou então, se for adulto, mesmo a criança, você também pode diluir numa, num óleo de coco fracionado, num óleo vegetal de boa qualidade e fazer uma aplicação do lado de fora. O máximo que você poderia usar era embeber muito pouquinho um algodão e colocar ele aqui nessa concha que a gente tem na orelha, nunca dentro do ouvido. Muito bem. Uma dica aqui, você pode fazer, sabe aqueles bálsamos que a gente usa no peito, nas costas? Isso pode ser feito com manteiga de karité, ou mesmo com óleo carreador. Meu netinho, Marisete falou, então vou aproveitar para falar que realmente eu tenho tido muitas experiências com óleo essencial com crianças, e ele pegou um desses ventos aqui no Brasil, né? A maioria está aqui no Brasil. A gente está na saída do inverno, chegada da primavera. Eu moro na serra, às vezes amanhece um dia de sol, no meio da tarde já está frio, ventando. Ele pegou um desses ventinhos e ficou com o nariz entupido. Como ele tem 3 meses, a gente já usa o óleo bastante, né? Eu uso desde o nascimento, mas agora com um pouco mais de mudando as formas de aplicar, então eu já aplico no peito e nas costas. E foi maravilhoso, porque a gente conseguiu que no dia seguinte ele não tivesse mais nariz entupido e nada. Então essa mistura, além de tudo, pode servir para um caso de dor de garganta. Lembra antigamente que a gente costumava colocar um lenço, uma fronha, alguma coisa assim, amarrada no pescoço? Está aí uma ótima ideia, você aquecer um pouquinho aquele tecido e pingar um pouquinho do óleo de Ravintsara e fazer uma compressa na sua garganta para aliviar. Novamente, uso externo, não é para beber. A Ravintsara, eu acho que não tem esse slide aqui, mas eu vou falar de uma vez. A Ravintsara não é para beber, não é uso interno. Ela é uso tópico, né, que significa massagem, passar na pele. Ele é por inalação, super indicado para inalação, principalmente porque ele vai atingir as vias respiratórias. E se for o caso de uma pele mais sensível, como por exemplo esse lindo nenenzinho que está dodói, a gente vai sempre recomendar a diluição num óleo carreador em percentual baixinho, né? Mais óleo vegetal do que óleo carreador, mais óleo vegetal do que óleo essencial, desculpa, porque em geral a literatura é unânime em classificar o óleo de Ravintsara como muito bem tolerado pela pele,
não existindo recomendações de casos de hipersensibilidade, a não ser em pessoas mais frágeis, idosos também a gente recomenda, e crianças sempre. Vale muito a pena proteger aquela pelinha delicada usando o óleo essencial diluído. Até porque a diluição em nada atrapalha o benefício do óleo essencial. Pelo contrário, o óleo vegetal penetra muito fácil na nossa pele, então ele leva para dentro, por isso que ele chama de carreador, carregador. Ele está levando para dentro da pele um óleo essencial que por si só é muito volátil e que poderia se perder antes mesmo de conseguir atingir as nossas camadas mais profundas e chegar na nossa corrente sanguínea. Bom, eu falei um monte de vezes, né, do Ravintsara. Eu sei que muita gente não tinha nem ouvido falar esse nome, mas eu tenho certeza que você já usou. Se você é da doTERRA ou se você é cliente da doTERRA, né, ainda não é da nossa família doTERRA, mas já de uma certa maneira já participa conosco dos benefícios, você já usou. Eu tenho certeza que você já experimentou o Brif, né? Brif, que é um óleo, que é uma mistura, um blend respiratório. Ele é totalmente voltado, os óleos que fazem parte dessa mistura são escolhidos exatamente por um beneficiar ainda mais o outro e trazer todo esse conforto respiratório. Gente, o Brief aqui em casa é o número 1. Meu marido tem rinite alérgica, tinha, posso até dizer que tinha, e há 2 anos ele não toma um remédio. Ele vivia com caixas de Resfenol, ele não podia, assim, estava chegando no meio de uma caixa, ele já, no pânico, já comprava outra, porque se ele tivesse uma crise, ele não conseguia nem dormir sentado. Foram várias vezes que ele teve que levantar, porque nem sentado ele conseguia adormecer de tanta aflição. Começou a resfriar, começou a dar um sinal de que o tempo vai virar, difusor, gotinhas de Brief, 2, 3 no máximo, e a gente tem uma noite de sono tranquila. E eu costumo falar brincando, mas é verdade, nem roncar, o maridinho não ronca. Então, para quem tem esse problema em casa, aproveita a dica. E o que que tem junto com o Ravintsara dentro do Bridge? As folhas de louro, de eucalipto, de peppermint, do hortelã-pimenta, da melaleuca, olha que time pesado, do lemon, o cardamomo, a nossa maravilhosa estrela de hoje, a Ravintsara, e uma parenta dela, que é da mesma família das lauráceas, que é a Ravensara. O nome é parecido, escreve, né? Só tem o I, o E e o T que está faltando ali, mas eles são óleos de composição bioquímica diferente. Tem alguma afinidade, porque a Ravensara também tem o 1,8 cineol, mas em quantidade muito reduzida. E como eu já falei, esse 1,8 é um dos que tem mais afinidade com o nosso sistema respiratório. Então, a Ravintsara é a mais indicada se for usada sozinha. Mas como tudo que é blend, tudo que é mix, é pensado um ajudar o outro, entrou essa beleza de seleção de óleos ali para trabalhar para a gente. Vamos lá, aonde mais o Ravintsara pode nos beneficiar? No nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é responsável por todas as respostas que a gente dá, né? Ele colhe do meio ambiente os estímulos e processa, e a gente dá a resposta. É muito bom usar, inalar, ou você receber uma massagem de Ravintsara numa situação de astenia, que é aquele cansaço absurdo, de letargia, você não consegue sair da cama, não consegue dar fim a um projeto, uma depressão leve, uma ansiedade, né? Fadiga nervosa por exaustão, quando está inquieto, quando está com insônia, quando está com esgotamento. E tudo isso, gente, é geralmente resultado de um sistema nervoso exausto. A gente leva o nosso corpo ao limite extremo. A gente gosta. Mulher, então, tem uma propaganda, uma autopropaganda de que é capaz de dar conta de 5 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, com isso você está impedindo que outras pessoas até façam, né? Segundo, uma hora o seu corpo vai cobrar a resposta, né? Vai cobrar ali aquela exaustão. E a gente vai se enchendo de compromissos, a gente vai colocando coisas para a gente resolver e aquela ansiedade, e quando vê, bate aí uma estafa, e eu sei bem o que eu estou falando, eu já passei por isso, então a gente precisa lembrar, precisa aprender a se conhecer, a trabalhar com o que a gente chama de autoconhecimento.
E embora eu tenha falado bastante de problemas físicos aqui, né, que a Ravitsara ou qualquer outro óleo essencial pode nos ajudar, a grande verdade é que a gente trabalha muito no emocional. Óleo essencial é muito mais do que um substituto para um remédio alopático. Você pode trabalhar o poder energético de um óleo essencial, que vai te trazer a energia diretamente da planta, da natureza. Vai compartilhar com você o que Marina ainda muito bem explicou, a questão mesmo do que é a personalidade da planta, né? Eu chamo de assinatura energética, do que aquela planta viveu, de por que ela precisou desenvolver determinado produto químico que se transforma em óleo essencial quando é extraído, que vai nos emprestar energia, que vai nos trazer um grande suporte também emocional. Então, aqui a gente está vendo uma criança inquieta, uma criança estressada, que dificilmente vai dormir bem, problemas de sono. E isso a gente pode fazer uma deliciosa massagem, lembrando que criança diluído num óleo carreador, na solinha dos pés, ou até mesmo aqui ó, no plexo solar, que é aqui embaixo do estômago, né? Embaixo da costela, onde a gente trabalha a questão do nosso poder pessoal. Se a gente se organiza, se a gente sabe os nossos limites, tudo fica muito mais fácil. Como eu disse, o óleo essencial é muitíssimo mais do que um substituto para os nossos males físicos. Ele é capaz, de fato, de nos trazer bem-estar emocional. Esse especificamente ajuda a limpar as emoções dolorosas do nosso coração, ajuda a nos liberar de traumas. Quem nunca se viu numa situação que nem sabia por que sofria tanto, que nem entendia por que reagia daquela maneira, e um dia, um belo dia, se liberta de tudo, descobrindo que aquilo foi um trauma mal armazenado no seu corpo, né? Todas as nossas emoções a gente armazena no nosso corpo, e à medida que você trabalha, se conhece, se permite se liberar desses traumas, a gente tem um fluxo de energia melhor, a gente tem a nossa respiração melhorada. A gente nervoso, a gente com raiva, a gente muda o ritmo da respiração. Até nisso, a física do nosso corpo e o nosso emocional combinam. A gente precisa respirar bem, a gente precisa deixar que esse fluxo aconteça para que a gente tenha ideias mais claras, para que a gente tenha raciocínio tranquilamente e resolva uma situação, porque desesperar realmente só piora a situação. Então, ajuda a liberar as tensões, induz sentimentos positivos de esperança e de alegria, como a gente está precisando, né? Vamos comprar aí uns 5 litros de óleo essencial de Ravintsara. A gente precisa ter esse frescor de vida, a gente precisa se sentir revigorado e começar a desapegar de fixações mentais, porque fixação mental é uma bola de neve. A gente atrai novos pensamentos, né? A gente só atrai aquilo que a gente vibra, né? Pura terapia vibracional. A gente atrai e pensando, não, só estou me protegendo, é isso que eu não quero, então não pense. Pense positivamente, pensa o que você quer, atraia para a sua vida algo que possa de fato elevar o seu espírito, que é o caminho que a gente está fazendo aqui nessa terra. Agitando essas teorias bloqueadas. Eu sou acupunturista também, então a gente gosta muito de trabalhar com essa questão de bloqueios energéticos. É quando eles são movimentados, né, que a gente consegue que esse fluxo volte ao normal. A mente vai ser estimulada e aí a gente começa a se livrar dessas emoções paralisantes. Então imagina, aliando o que o corpo físico, mental, né, o trabalho que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, é aromaterapia, óleos essenciais, integrando corpo, mente e espírito, porque a gente está fazendo o nosso olhar. Os terapeutas holísticos sabem o que isso significa. Eu não devo ser especialista na unha direita, né, a unha do pé direito. Eu devo ser um terapeuta que olho para aquele ser que veio me pedir ajuda e que compreendo que ele não é só um corpo físico. Na verdade, muitas vezes, o sintoma físico que ele me traz para pedir ajuda é reflexo de de um problema emocional que começou um pouco antes. Então, até nisso, olha só, até nisso o óleo essencial pode nos ajudar mudando os nossos pensamentos, nossos padrões. E aí, a gente vai concluir com uma frase muito bonitinha, que volta ao que eu falei no início. A Ravintsara, ela, lá no país de origem dela, ela é considerada
o óleo que cura a árvore medicinal. Então, a gente tem, aqui eu boto para vocês a fonte dessa frase, e eu tenho o maior prazer em trazer para vocês essas informações, porque, como eu disse no início, quanto mais eu me preparo para compartilhar, mais eu estou aprendendo. Então, eu espero que, de alguma maneira, tenha ajudado vocês e que a gente possa fazer bom uso, porque uma das grandes, eu diria assim, pretensões da doTERRA, né? É fazer com que cada um de nós possamos nos libertar. Conhecimento liberta. Isso é um poder que a gente está recebendo nas mãos. O poder de ter o conhecimento de para que serve, como usar, por que usar. E não ficar aí repetindo fórmulas tão antigas que até na televisão passa, né? De toma isso, que acontece aquilo, em 6 minutos, em 6 segundos, blá, blá, blá. E ninguém fala para a gente dos efeitos colaterais que essas fórmulas supostamente mágicas têm. A aromaterapia não é mágica, óleos essenciais são fantásticos aliados, fantásticos aliados. Eu ouvi numa das palestras da nossa convenção uma médica falando isso, uma nutricionista também. A gente precisa fazer a nossa parte, porque aí com certeza nós colheremos os melhores benefícios dos óleos essenciais. Ok? Marisete, devolvo para você. Espero ter colaborado. Ai, Carlinha, eu amei. Eu tô assim louca para pegar o meu Ravensara logo. Fiquei aqui, né? Ainda bem que eu tô indo para São Paulo. Eu vou lá na doTERRA, já vou pegar meu Ravensara, porque eu quero óleo e realmente é incrível, né? Não tem palavras para agradecer vocês por tudo que vocês têm feito, né? E por nos ajudar tanto. Marina, tô preocupada com o horário de Marina, gente. Marina Foi acordada até incrível, agora. Carla. Eu tenho uma Ravensara aqui, já vou usar agora. Ó, a ideia que a gente estava conversando para as crianças, Ravensara, né? Para ajudar. É uma, né, que pode ajudar. Então, foi fantástico aprender com vocês.